argumento na regra, na física. Porque não tem sem jogar bola, sem malhar, sem voltando de novo. Forçar, não é isso, não tem como fazer isso. Esse joguinho aí, professor? Esse joguinho aí. Uai, Acho que você lembra não. Marque 15 Nossa, você graça de filho. Você não pensa mais, nem sabe o que é. Você não vai aparecer mais pelo Tira mais. isso aqui. pode ter certeza que eu não vou. Vai, eu te procuro mesmo. Não, você vai procurar. Eu vou vir aqui despedir, você não precisa me procurar, não. Número 1, vamos lá. Leia o número 1 que a gente leu. Aos dois de baixo tem marcar 15 cada um. Você jogou isso aí? Já? Já joguei uma vez. Dê o número 1 aí, velho. Aqui, ó, você quer 15 meio, você marca e aqui você escolhe 15. A figura 1 ao lado representa um ímã que se apresenta em forma de barra. Um G e S indicam onde N e S indicam respectivamente polos norte e sul. Suponha que a barra seja dividida em 3 pedaços, como mostra na figura 2. Colocando lado a lado os 2 pedaços extremos, como indicado na figura 3, é correto afirmar que eles... Aí você tem figura 1, figura 2, figura 3. A ideia é essa aqui, ó. Figura 1, figura 2, figura 3. Beleza. Continuando aí, você tem aí assim, ó. NS, correto? Correto? Sim. Você não tem mentira não, já falei. Então, beleza. NS é norte e sul magnético. Cara, se você quebrou esse ímã aqui em 3 pedaços, se esse lado aqui é norte, aí ele indicou aqui, ó, A. E aqui ele indicou S, sul, e aqui B. Cara, isso aqui é norte, que é o quê? Isso aqui é sul, que é o quê? E aqui é o quê? E aqui norte. Aí ele pegou esses 2 pedaços e colocou aqui um do lado do outro. NA, que eu sei que é sul, e colocou o BS, né? Aqui é norte e aqui é sul. Aí ele perguntou se eu deixar lado a lado, figura 3. O que vai acontecer? Qual que é a opção? Sempre legal, pois A é polo sul e B é polo norte. Nossa. Vamos passar. Meu Deus. Na prova não tá uma dessa não, tá tudo bem. 2. Isso é introdutório, só pra... Daí. Ei! Lê aí, ó, aqui, ó. B é quem, Jesus? Os polos. Número 2, lê aí, por gentileza. Dispõe-se de 3 ímãs em formato de barra, conforme a figura a seguir. Sabe-se que o polo A atrai o polo C e repele o polo E. Se o polo F é sul, pode-se dizer que... Beleza. Aí ele falou assim, ó. Sabe-se que o polo A atrai C, então vou separar muito. A atrai C, atração. Sabe-se que o polo A atrai C e repele o E, então A tem repulsão com E. E ele afirmou para mim depois que o polo F é sul magnético. Ele já falou os 3 aí, mano. Fica mais fácil ainda. Isso aqui é sul, aqui é o quê? Não. Isso aqui tem repulsão com S? O que é esse polo aqui? Se esse aqui é sul, que é norte. Se esse tem repulsão com esse, o que é isso? E aqui? Se esse teve atração com esse aqui é o quê? E aqui? Professor, e aí como que eu te responder essa questão? Você pode escrever o nome das polaridades ou desenho também no livro. Isso era uma questão, desmanchei ela tinha um outro intuito. Aí para mim colocar, eu mudei ela um pouquinho de novo. Você aprendeu isso, você identifica melhor. Beleza?
É porque tá quase descarregando. Aí quando caiu uma economia, ele parou de gravar. Ele foi para gravar no de ônibus. Lá da Você cadeira. não viu, você não cortou. Oi? O senhor não cortou lá o parecido do vídeo. Eu arrumei o celular, ó, de trocadeira. Qual é o comecinho? Aquele que a gente tava fofocando na sala. Eu coloquei sim. Você não cortou tudo. Eu vi. Tá certo. Eu vou abrir o vídeo lá, eu não corto não. Não pode. Ele não cortou, então. Era ontem lá no segundo C, aí tá até gravando aí já pra ficar de segundo C, ontem, antes de ontem, depois da doença, por causa de uma menina também. Eu falei, ei, tá gravado lá, subi a aula lá, tá quebrando, subi ela ontem ainda. Não, mas eu não corto não. Ontem eu subi uma aula do. Ontem não, a disciplina vai amanhã, hoje. De ontem eu subi uma aula do primeiro ano. Tô lá dando aula, o Fábio chegou. Cortei também não. Corta a lição. Isso é bom, porque vocês estiverem aí, onde eu estudava, lá no professor. Agora eu sou rico, mas tá lá. Com certeza, quando eu terminar aqui essa escola vai ficar top. 3. Vocês assistaram para vocês lembrar lá. 3. Considere essa. Sim, vou fazer igual esse fundamental, cada um vai ler. Não tô brincando, deixa eu lá. Considere as seguintes afirmações. A denominação do Polo Norte do Lima é a região que se volta para o norte geográfico da Terra e o Polo Sul a região que volta para o sul geográfico da Terra. Beleza, tá bom. De novo, eu já vou lendo as afirmações, aí a gente vai falar, né? Verdadeiro, falso, blá blá blá. Afirmação 1. A denominação do Polo Norte de um ímã é a região que se volta para o norte geográfico da Terra. E o Polo Sul é a região que se volta para o sul geográfico da Terra. Isso é verdadeiro ou falso? Não tem como errar. Aqui, ó, para ajudar alguns que não visualizou, ainda faz assim, ó. Efeito manada. Eu acho que é isso, né? Várias coisas, né? Você tem que perguntar, eu falei, você tem que escola para isso, não pode levar desafio para casa. Dúvida, né? Nem desafio. Ei, você vai ter sua prova terça-feira. Talvez na prova eu já traga alguma questão que mostra o globo. Eu estou falando de mim, mas pode ser qualquer outra prova. Se tem, beleza. Se não tem, desenha. É assim o desenho, é assim a representatividade. Ah, a bússola fica tortinha, assim? Sim. Aqui do ladinho eu tenho o sul magnético. E aqui embaixo eu tenho o norte magnético. E ele falou que o norte da bússola aponta para o norte geográfico, tá certo? E o sul aponta para o sul geográfico. Então a primeira afirmativa é verdadeira. Beleza? Segunda afirmativa. Ímãs naturais são formados por pedras que contêm óxido de ferro. Na verdade é Fe2O4. Aí tá errado, viu? Você coloca aí Fe2O4. Corrigir isso aí, porque. Deixa eu deixar certinho. Tá errado. Ah, tá vendo aqui, ó? Tá Fe3O4. É Fe2. Isso aqui é um óxido. Tem sais, ácido, base, óxido. Você lembra desses dois? Ele já pegou os anos na resposta. Estou dando aula disso. Denominadas magnetica. Os ímãs naturais são magneticas? Sim ou não? Se alguém chegar com uma pedra e falar, isso aqui é magnetica, isso é um ímã natural. É o óxido ferroso. Beleza? Essa afirmativa também é verdadeira. Os ímãs naturais são obtidos, os ímãs naturais são formados por pedras que contêm óxido de ferro, correto, denominado magneticas, correto? Beleza? É isso. O ímã natural é o óxido ferroso, que é magnetica. 3. Quer desabafar ele, né? Os casos de família. Casos do CPMG. É 4. Olha aí. É 4. Afirmativa 3. Eu não... tá. Obrigado. Vou olhar aqui. Penúltimo jogo que eu gravo. Penúltimo vídeo que eu gravo. Tô brincando. Se eu ganhar, eu continuo dando aula. Mas mais de boa. É a verdadeira.
Ímãs artificiais são obtidas a partir do processo denominado imantação. O que é ímã artificial? Esses ímãs que a gente tem nos alto-falantinhos, do fone de ouvido, do alto-falante de carro, de televisão, qualquer coisa, né? O alto-falante. São eles. Como que eles são feitos? Eu já comentei sobre isso. Você deve passar. Eu falei com ele ontem, tem que passar nas salas. O que acontece? Você faz a liga metálica, eu já falei para vocês, mandei um vídeo lá do Iberê no grupo, mas não precisa me mandar, só você pesquisar no YouTube. Aí o que acontece? Quando você faz o formato que você deseja, né, aí ele vai na máquina e eletriza. O processo chama imantação mesmo. Ele faz um processo de eletrização, dá um choque, né, no ímã, e ele vira na liga metálica, ele vira o ímã. O processo é esse mesmo, está certinho isso aqui, verdadeiro também. Beleza? Então todos os Você chama imantação, né? Isso, o processo chama. Então, quando todo Talvez ele tenha um outro nome que eu não saiba te dizer agora, mas talvez ele tenha um outro nome sinônimo. Mas também é a mesma coisa. O mesmo processo. 4. Alguém lê a 4 por gentileza? Cada afirmativa, letra A, B, C, D ou E aí, dá uma pausinha para a gente justificar. Lê aí, por gentileza. Observe a imagem. As afirmações a seguir correspondem a uma propriedade geral dos ímãs. Letra A. Letra A. Todos os ímãs possuem dois polos, o polo norte e o sul. O polo sul é positivo de um ímã, enquanto o norte é o negativo. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Magnetismo é norte e sul. Professor, mas você falou do calcímetro, eu assisti o vídeo lá do Iberê, ele usa uma maquininha que apresenta valores positivo e negativo. Aquilo lá para identificar, né? Porque você tem uma função magnética e você denomina onde é o norte e o sul. Beleza? Mas ímã é norte e sul magnético. A tá errado. B. Ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles se atraem. Quando polos diferentes aproximam, eles se repetem. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque os opostos se atraem. Não, mas está certo? Não, mas justifique melhor. É porque ele fala assim, ó, ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles se repelem. Ele falou atrai, tá errado. Né? Aí juntando a frase romântica do Weber, então a letra B tá errada. Letra C, lê para nós aí, Natália. Se cortarmos o ímã, os polos norte e polo sul não ficam isolados. Na parte correspondente ao polo norte aparece um novo polo sul. E na parte correspondente ao polo sul aparece um novo polo norte. E aí? Verdadeiro. Eu vou justificar a letra D e E, viu? É importante você saber porque as outras estão erradas. Eu já falei isso desde o passado, eu ficava grilado com isso com vocês, né? Mas hoje eu não fico mais, não. Não, a gente está aprendendo com a vida. É porque eu queria mudar muito vocês. Hoje Hoje você tá full. deixa o trem esbagaçar aí. D. A magnetica é um ímã que não se encontra na natureza. Já começou errado. A magnetica encontra na natureza. É uma roxinha legal, cor escura. Traz pra mim, se você for viajar fora do Brasil, primeiro que eu. Nesse lugar que tem ela, claro. Você vai ganhar e vai ver. Pois é. Vai levar nós. Ah, claro. A internet faz vocês ficar próximo de mim a qualquer lugar que eu for. Eu posso estar na rua e ficar no Instagram lá na internet. Olá, eu vou subir uma live e vocês ficam lá, Eu bonitinho. preciso estar presencialmente com vocês. Tocar, assim, ó. Preciso ser tocado. Ah, então peraí, eu vou pensar em outro caminho. Eu construo algo, você fala passagem. E o Sol exerce sobre uma agulha magnética a ação que tende a fazer a agulha orientar-se paralelamente ao seu campo magnético. O que o sol quer? O Sol exerce sobre uma agulha magnética, a agulha magnética é a bússola. Beleza? Eu já comentei sobre isso. Vamos falar agulha é bússola. A ação de magnetismo é isso. Exerce sobre uma agulha magnética uma ação que tende a fazer a agulha orientar-se paralelamente ao seu campo magnético. Na verdade, a agulha que a gente está falando aqui é do nosso planeta. Então, a bússola, ela interage com o campo magnético da Terra.
pergunta, o Sol tem campo magnético? Sim ou não? Sim. A resposta é sim, viu? A resposta é sim. O planeta Terra tem um campo magnético, aí quando chega no limite, vamos falar assim, grosseiramente, do campo magnético da Terra, aí quem vasta o campo magnético do sistema solar é o Sol. Beleza? É imenso. O Sol é grande. Você tem... O que gera o campo magnético mesmo? É o núcleo da Terra. Beleza? Se você tem um planeta que tem campo magnético, é porque ele tem um núcleo que está girando lá com alguns íons. Íons são elementos que estão carregados, eletrizados. Íons seria elementos que perdem elétrons. A gente tem níquel e ferro, é o que a gente estuda que tem mais interpredominância no núcleo. Só para justificar mais uma vez, o núcleo a gente não tem 100% de certeza do que tem lá dentro. Mas a gente sabe que gira. Aí ele girando os elétrons gera campo magnético. A gente vai falar esse assunto. Fechando aqui, a gente vai pular para esse assunto. O Sol, você tem vários... Eu vou falar só de hidrogênio, mas você tem hélio e outros elementos também, em abundância. Cara, o Sol não para, ele fica girando. Ali está eletricamente carregado. Além de liberar muita energia, então ele gera um campo magnético imenso. Beleza? Mas a agulha que a gente usa não tem nada a ver com o Sol, tem a ver com o nosso planeta. Fala, né? O planeta gasoso, então, não tem campo magnético, não? Tem. Se não me engano, Júpiter tem. Só que não é tão uniforme igual o nosso. O que seria a ideia uniforme? Porque o nosso faz isso, né? Na verdade é o contrário. O norte vai para o sul, magnético. Mostra mais ou menos essa característica aqui, ó. Beleza? É mais ou menos essa característica, bonitinho assim. Não é bem bonitinho, não, mas é essa característica. Tem um lado dele que é maior. Por causa que o Sol está no mar, está meio que empurrando o campo magnético para trás. Como se fosse um vento, né? Aí Júpiter também tem, só que algumas regiões polares. O que acontece? O que é um gás? Gás são elementos que têm um grau de liberdade maior. A gente já falou isso no ano. Quando você tem uma substância do sólido, você vai aquecendo, ela vai para o líquido, depois ela vai para o gasoso. Aí você pega Júpiter e você tem lá vários tipos de planetas gasosos. Estou dando exemplo de Júpiter. Querendo ou não, ali naquele momento aqui, naquele emaranhado ali, alguns elementos perdem elétrons. Fica eletrizado e gera campo magnético. Beleza? Assiste lá o Space Today, velho. Às vezes ele posta as fotos que o James Webb está tirando. Tirou de Saturno esse tempo agora. Eu não sei se tirou de Júpiter. A imagem fica bem melhor do que as que a gente já tinha pelo Hubble. Porque ele veio para fazer um complemento, não para substituir, como diz a arte da galera. É legal, né? Aí você vai ver essas paradas. Sim. Deixa eu fazer assim aqui. Assim fala assim, ó, assinale a única configuração com dois ímãs. Abaixo que produz o campo magnético nulo em pelo menos um ponto no centro da região limitada pelo quadrado. Aí você tem tipo assim, ó, assim, você tem várias representações de um ímã dentro de um quadrado. Toda vez que você pegar um exercício que quer descobrir campo magnético nulo, toda vez, qualquer exercício, geralmente ele vai te dar dois ímãs ou mais. Mais comum é de 2 para cima. Não tem como você ter campo magnético só com ímã. Nulo. Campo magnético nulo. A resposta certa é a E. Isso, a letra E. Vou justificar. Se liga. Toda vez que você for identificar um campo magnético nulo, o primeiro lugar que você parte para analisar é entre esses ímãs. Então fala aqui, ó. Entre eles. Tipo, por exemplo, se tivesse 3 ímãs, tipo assim, um aqui, um aqui, um aqui, você ia analisar entre eles. De novo, você está lá fazendo um exercício, pode ser meu, Enem, qualquer outro. Falando sobre ímãs, ele te pergunta o campo magnético nulo. O que é campo magnético nulo? Não ter campo magnético naquele lugar. É possível? Sim, é possível. Aí o que acontece? Você vai, igual nesse caso é 2 ímãs, entre os dois. Se fosse 3 ímãs, um aqui, um aqui, um aqui, você analisa aqui entre os 3. Sacou a parada? Sempre no meio, equidistante dos ímãs. Sacou a parada? Você vai analisar ali. Como que eu vou analisar, professor? Agora sim. É nosso sul aqui, né? Deixa eu fazer aqui os polos. Sul e norte. Norte e sul.
Norte e norte tem atração ou repulsão? Repulsão. O campo magnético, qual que é a orientação do campo magnético? Do norte do sul pro norte. Você tinha falado certo, é do norte para o sul. Essa é a orientação de quem? Do campo magnético de qualquer ímã. Qualquer ímã que seja. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Cara, aqui entre os dois ímãs, as linhas de indução magnética não vai se encostar, velho. Elas não fazem isso, elas não se cruzam, elas não dão certo, tem repulsão. Elas chegam mais próximo possível, mas não se encostam. Aquela ideia que ele tenta aproximar ele não vai. Você pode até colocar uma força, se não for pequenininho, né, ou fraco, você encostar os dois. Beleza? Aí, o que acontece? Bom dia, obrigado. Aqui, se eu for representar as linhas de indução do campo magnético aqui, velho, ó, elas vão tentar, aqui está encostando, porque eu estou desenhando mal desenhado, mas o certo seria que não tem campo magnético, o certo é, aqui não tem. Professor. Se eu colocar uma bússola aqui, isso pode ser uma questão, viu? Talvez com você, eu já usei ela, nem sei onde ela está, até procurar no meu computador. Ele pode falar assim, ó, qual o ponto que eu colocar a bússola aqui, e onde do jeito que eu colocar a bússola ela vai ficar, ela não vai interagir com o campo magnético aqui, ó. Você concorda comigo que se eu colocar uma bússola aqui assim, ó, vamos considerar que essa parte aqui é o norte, ela vai ficar assim, aqui no meio? Sim, porque ela não vai ter campo magnético para ela girar e interagir. Se eu colocar ela assim, ela fica assim, se eu colocar ela assim, ela fica assim, se eu colocar ela assim, ela fica assim, assim, de qualquer jeito. A bússola só vai procurar alinhar quando passa uma linha de indução magnética sobre ela. Isso pode ser questão, viu? Não nessa prova agora, que eu lembrei dessa questão agora. Eu já coloquei isso uma vez, isso deu uma dor de cabeça. Não muita, mas deu, para o povo entender. Mas agora vocês entenderam mais fácil. Faltou também explicação minha, acredito. Fala. Por que não seria AD ou AD? Posso representar? Então vamos lá. Agora espera aqui. B. Qual que é a outra aí? AD. BG. E D. Norte e sul. Norte e sul. Então vamos lá. Por que não poderia? Por causa do seguinte. É aquilo que eu comentei com vocês. Se você descobrir o campo magnético nulo, você vai analisar entre as bússolas. Um ponto que fica equidistante, né? Se eu for analisar aqui, eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, só para ajudar eu a representar. O campo magnético sai do norte e vai para o sul, correto? Quando ele passa nesse ponto aqui, ó, o vetor campo magnético gerado aqui, ó, do ímã 1, vetor campo magnético do ímã 1 está para cima. Quando eu faço do 2, o vetor campo magnético do ponto 2 também está para cima. Vetor campo magnético do ímã 2. Então os dois vetores estão para cima, eles estão se ajudando ou atrapalhando? Ajudando. Dois vetores para o mesmo lado, seria então uma caixa, duas pessoas puxando, uma corda, outra e outra. Então vai gerar um vetor resultante para cima. Aqui não é nulo. Se eu colocar uma bússola com o norte virado para baixo, ela vai fazer isso, ó. Ela não é nula. Para ser nulo, com os vetores passando, deveria ser um vetor para cima e um para baixo. Aí sim. Aí seria um vetor puxa para cima e para baixo. Se ele não tiver, se o tamanho for igualzinho, bonitinho, aí sim, um cancela com o outro, porque aí seria a mesma intensidade. Você corta um vetor com o outro, naquele lugar seria nulo. Aqui é nulo porque ele nem passa campo magnético. Aí no caso, igual o senhor falou, então deveria ser sul e norte, norte e sul. É, um invertido, um tinha que ser invertido. Porque o tamanho são iguais duas linhas. Aqui é o mesmo caso, ó. Sai do norte e vai para o sul. Sai do norte e vai para o sul. Cada um dos ímãs gera um vetor para baixo quando ele passa no ponto. Sacou? Aí vai gerar um vetor resultante para baixo. Aqui não é nulo. Porque se eu colocar uma bússola aqui, ela vai girar para interagir. Do lado que a ponta dá certo, o vetor é o norte. Beleza? Deixa eu fazer uma chamadinha aqui. Eu estou também, ninguém tirando o linar.
Vixe, Maria, eu vou. Não vou fazer essa comparação com a coisa que eu já faço, velho. Vocês já fizeram, já partiram. Ah, tem apaixonado minha bolsa ontem. Não foi não, já pode sentir depois. Não? Ontem ela quebrou, eu peguei ela quebrada. Foi ela que passou por baixo dela. Lembra daquele lá, mano? Casa também que lá em Arthur, a Ana Clara Lima já é? Ela tá de atestado. Arthur tá aí, David, Ô, sério, você vai comprar uma Graziele, Faltou. Seu pai? ela falou, General tá ali, enche o saco, Seu pai? saco da borracha. Foi seu pai? João Vitor, Faltou. Camilo Torres, bom dia, Karen, Maria Vitória, Faltou. Matias, Ela nem usa o seu pai. Natália, Nayara, Pamela, Faltou. O ele é o pai de nós todos. Raíssa, Raquel, Presente. Renato, Calone, Já que eu te informar. Chegou. e o Wendel tá ali. Só? Só. Então, beleza. A Sara nem existe. Foi? A Sara nem existe. Então, só pra mim. Sara Batista. Não, ficha. Ele presta pra dentro. 6, dê a 6 aí, por gentileza. 6, 6, 6. Uma criança. Ô, questão 6. Uma criança brincando com o Nino, por descuidar, ele deixa cair e ele se compra em 2 partes. Ao tentar consertar o Nino no local da ruptura, ela percebe que os 2 pedaços não se encaixam devido à ação inédita. Pensando nisso, se o imã tivesse o formato e as qualidades da figura a seguir, é válido afirmar que o imã poderia ter sido rompido. Então, beleza. Qual posição você acha que o imã quebrou? Ele tem 3 posições aí. Alfa, beta, não, alfa, é isso, alfa, beta e pi. Você tem um imã assim, ó. Essa é a ideia do imã aqui. Vou tentar desenhar a descida aqui. Eu acho que pi, mano. Qual a probabilidade de negócio cair e quebrar assim? Seria mais ou menos isso aqui, né? Meta, né? Norte de um lado, sul do outro. Nossa senhora. Bom, tem a oportunidade. Sim. Aí, o que aconteceu? Já contei aquela história lá minha, pra vocês, lá do meu pai lá. É isso aqui, velho. Contei, né? A história lá do menino e tal, quebrou, que o menino tinha apanhado. Contei não? Ah, vou contar agora também não, senão eu vou responder a questão. Vai. Aqui é alfa, aqui é beta, e aqui é a posição pi, correto? Yes. Correto, senhor. Então vamos lá. Ele fala aqui para mim no exercício o seguinte: uma criança brincando com imã, por descuido, o deixa cair e ele se rompe em 2 partes. Ao tentar consertar, unindo no local de ruptura, no mesmo lugar que quebrou, ela percebe que os 2 pedaços não se encaixam devido à ação magnética. Então, se ele não encaixa, o que está acontecendo? O colégio militar não pode, não. Hein? O que está acontecendo? Repulsão. Beleza. Pensando nisso, se o imã tivesse formato e as qualidades de formato a seguir, é válido afirmar que o imã não poderia ser rompido, poderia ter se rompido, desculpa. Em qual posição dessas? Qual você acha que o imã quebrou e ele não conseguiu juntar por isso que quebrou? Bom, se for olhar a lógica, É de qualquer um, hein? Porque os 2 sempre vai ter polo Não, o alfa. não, eu acho que O não. alfa é o. Uma aqui, o beta. Sei lá. Eu acho que não. Eles vão Porque o seguir. como é que Só temos 3 como é que não que quebra? Vamos jogar a folha. Uma aqui, o beta. Eu, grupo do Renato, Renato. Tudo bem? E aí? Moço, não sei. Ei. O quê? Então vamos lá. Se eu quebrar o imã na posição alfa, vai ficar assim, né? Um pedacinho menor e um pedaço menor. A região que é norte continua norte e aqui vai surgir um sul.
Se eu quebrei o ímã na posição alfa, eu quebrei na posição sul, correto? Sim. Então vai aqui continua sendo o sul, sul e o norte. Se eu juntar aqui, vai juntar? Vai. Vai, norte com sul. Então o alfa já foi embora. Nossa, essa questão não pediu 10 anos de cabeça, não, né? Nos 3, né? Porque os outros são nos elementos. Se eu quebrar na posição beta, seria essa ideia aqui, ó. No meio bonitinho. Nossa Senhora. Seria tipo essa ideia aqui, ó. Eu vou tentar isolar os polos magnéticos. Tem como? Não tem. Então esse lado continua sendo norte aqui sul. Esse lado é sul e esse é norte. Se eu tentar juntar os dois lados, vai juntar? Não. Vai, quer dizer. Vai. Não, mas a gente está aqui para isso. Não, vai. Para gerar essas. Beleza. Agora se eu quebrar ele aqui no meio, aqui, ó. Só dois. Vai gerar 2 pedaços de ímã. É fim, velho, nada a ver. Você está separando os polos magnéticos um do outro? Não, qual a probabilidade do pique Só se cair assim, ó. quebrar assim? Aí, ó, a medicação. Tá? Pensando nisso, se o ímã tivesse o formato e as polaridades da figura a seguir. Tivesse. E outra coisa, a maioria das coisas que a gente faz aqui é um mundo perfeito da física. Beleza? Mas na vida real tem como, já contei a história para vocês, depois eu vou contar. Mas é um ímã circular, que isso é comum. Se você quebrar um ímã circular, qual é o problema do ímã circular? A região norte dele é sempre assim, o norte é em cima, sul e embaixo. Assim, ou vice-versa, tanto faz. Quando você quebra um ímã circular, geralmente ele quebra assim, não quebra? Aí quando você tenta juntar, mesmo lá você quebra, não dá, porque ele vai ficar encontrando norte, sul e sul. Porque o ímã circular, uma região superior é um polo magnético, a inferior é outra. Sabe o Paranauê, né? Então, continuando aqui, ó. Por que é na posição pi? Porque eu não separei os polos magnéticos, cara. Ele ficou no mesmo lugar. Aí, quando o menino tentou juntar, ia? Não ia. Porque ele ia estar encontrando norte, norte, sul e sul. Ah, é só girar. Igual já falaram pra mim. Mas a questão não está falando de opção de girar. Porque é juntado com o mesmo jeitinho que quebrou. Agora, se for só questão dissertativa, que pode vir para o futuro aí de recuperações, aí sim. Beleza? A opção certa é a letra certa é a C. C de coração. C de acabou o horário. Dá. Nossa,